Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos se acomodando, porque já já vai começar um bate-papo espetacular. Comigo nessa noite, Mike Oliveira, líder HD, dando dicas fortíssimas e quentíssimas sobre liderança em alta definição, liderando em alto nível. Você não pode perder. Vamos dar só uns minutinhos, já já eu entro com esse cara com dicas quentíssimas e fenomenais. Fica à vontade, toma sua água, curte uma musiquinha e já já a gente está entrando com ele aqui para começar esse bate-papo, viu? Desde já, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bem-vindos, pessoal! Salve, salve! Salve, Mike Oliveira! Seja bem-vindo, meu nobre! Mais uma Cara, live! que alegria imensa receber você aqui nessa noite, viu? Muito obrigado por aceitar esse convite. Cara, que prazer enorme. Seja muito bem-vindo. Legal, legal. Muito bom estar aqui com vocês também. Toda a oportunidade que a gente tem para poder falar de liderança, valores, propósito, alegria, felicidade, amor, né? É sempre uma alegria enorme. Para mim, tá muito bacana estar aqui com todos vocês, poder bater um papo contigo também, Rogério. Muito obrigado. Que coisa boa, Mike. Para você que está aí acompanhando a gente, eu quero compartilhar com vocês assim, a experiência incrível. Eu comecei a fazer umas corridas matinais aqui. Um colega meu de trabalho, o Anderson Seleguin, me indicou ouvir o podcast Líder HD. E aí, todos os dias de manhã, fonezinho de ouvido, pé na estrada, vamos correr, vamos ouvir aí as dicas do podcast. E aí, conheci esse cara, Mike Oliveira. Dicas quentíssimas, conteúdo extraordinário. Para você que ainda não segue, para você que não curte, cara, nada melhor do que correr ouvindo esse cara compartilhar experiências incríveis, extraordinárias. Fez uma grande diferença na minha vida e assim eu cheguei no contato com o Mike através aí do grupo de WhatsApp, onde ele também traz compartilhamentos extraordinários. E durante uma fase da minha vida, num processo que eu estava passando de crescimento na organização, eu compartilhei as experiências que estava vivendo. E aí veio um podcast aí personalizado, incrível. Me lembro até hoje, colocar o elefante branco sentado no meio da sala, Mike. Incrível. Muito legal, que bom. E assim, também tem, ultimamente a gente tem feito alguns episódios, porque o Líder HD assim, ele tem uma temática de liderança, né? Mas, na verdade, é um grande pretexto para falar de evolução pessoal, de valores, né? E tem muito disso ali, naquele meandro. Então, é um podcast cheio de storytelling, de insights, de música, né? Também tem a coisa da música também, que faz parte da minha essência, tá lá também. E tem alguns episódios que é curioso, eu fico imaginando que não dá para correr, né? O último, por exemplo, que eu fiz do Espelho Mágico, é todo reflexivo, né? Toda pessoa já tem... É quase uma meditação. Extraordinário. Mike, para a gente começar, então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Compartilhar um pouco com essa galera que está nos assistindo aí. Quem é o Mike Oliveira? Ah, essa pergunta é profunda, hein? Quem é? Eu fiz um episódio há pouco tempo falando quem é você, tive que gastar 30 minutos para poder explicar quem era quem lá. Bom, mas assim, a minha trajetória, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Sempre fui muito curioso, articulado, né? Com vontade de aprender, e isso nunca mudou a minha vida inteira até hoje. Eu comecei a trabalhar bastante novo com o meu pai,
né? Quando eu tinha uns 14 anos, ele tinha um material de construção, eu trabalhava lá com ele me ensinou bastante coisa. Quando eu tinha 17, eu já morava sozinho, era bem independente, já cuidava da minha vida. E aí eu mudei de cidade para poder aprofundar meus estudos. Na época eu estava já prestes a entrar na faculdade. E aí eu comecei uma carreira em banco, trabalhei em banco durante uns 3 anos, mais ou menos. E depois disso fui convidado por um cliente meu para poder trabalhar com ele na área de transportes. Eu fiquei 20 anos na área de transporte, né? Nessa trajetória que eu tive profissionalmente, eu conto isso, né? Eu comecei carregando cimento lá com meu pai, né? E depois fui contínuo de banco, comecei por baixo mesmo. E sempre estudando muito, sempre interessado, estudei de tudo, né, na minha vida, na parte de autoconhecimento, que isso veio no paralelo, e na minha carreira, estudando coisas de administração, gestão, né, muito focado em pessoas, fiz psicologia, né, fiz 2 anos de psicologia, acabei deixando a faculdade porque eu vi que não ia ser psicólogo, não gostava da profissão, não gostava do assunto. E aí eu acabei seguindo uma trilha nessa área de logística, né? Me especializei, fiz pós-graduações nessa área também, né? E fui crescendo como executivo, né? Comecei na área comercial, abracei a área de TI, área de humanos também, de recursos humanos, e fui sempre conhecendo com muita profundidade, tecnicamente, essa área. Até que eu morei em vários lugares do Brasil, também morei no Sul, morei no Nordeste, São Paulo, Belo Horizonte, interior de São Paulo também, hoje moro em Juiz de Fora. E aos 35 anos, depois de ter passado por algumas empresas multinacionais e tal, eu me tornei presidente de uma empresa, que era um grande objetivo que eu tinha lá atrás. Então, aos 35 já era presidente de uma empresa, com 50 milhões de faturamento ao ano, quase 1.000 funcionários, uma empresa de grande porte. E eu encerrei a minha carreira corporativa, tenho 44 anos hoje, mas eu fiz uma transição de carreira, né, para viver do que eu faço hoje, que é ensinar liderança. Eu preparei essa mudança há 5 anos atrás e fui fazendo a transição aos poucos. Por último, eu era diretor de operações de uma grande empresa de transporte em São Paulo, a Jamef, né, que é uma das líderes de mercado nessa área de transporte de carga de alto valor agregado. E lá eu tinha um pequeno time de 2.500 pessoas. Então, foi uma trajetória bem bacana, assim, muito legal, muito produtiva, né? Com muitas histórias bacanas, e acho que com muitas coisas que me orgulharam muito. Dentre elas, ter formado muitos líderes, né? Pessoas queridas que hoje estão brilhando por aí, né? Em empresas que eu passei ou em outras empresas, porque essas pessoas se mexeram também. E quando a gente olha para trás e vê a evolução das pessoas, isso enche o coração da gente de alegria, né? E o que eu pude viver na prática, né, foi um estilo de liderança muito diferente, né? Porque você imagina que, por último, vou dar um exemplo, né? Eu chegava num armazém com 500, 600 colaboradores, botava o povo lá e era motorista de caminhão, ajudante, etc. E eu falava com eles sobre amor, né? Isso é completamente insólito quando a gente fala nessa área de logística, por exemplo, que é uma área bruta, né? Uma área que as pessoas têm uma visão que é um trabalho onde as pessoas têm um nível de motivação muito baixo, e eu mostrei que não, na verdade tem um caminho diferente para se fazer as coisas, né? Então, tudo que eu falo hoje, eu vivi, Rogério. Tudo que eu conto hoje nos podcasts e nos vídeos e tal, são exemplos vivos do que eu fiz a vida inteira, né? Que legal, Mike. Nós compartilhamos com a turma na semana passada, nós recebemos aqui o Gilberto de Souza e nós falamos sobre propósito, né? E você fez a transição de carreira de grandes empresas, uma grande trajetória, uma grande jornada para viver um sonho. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco assim, né? Qual o propósito do Mike Oliveira? Né? O que você almeja? O que faz seus olhos brilharem todos os dias? Fechar os olhos. Ai, ai. Mas, assim, ó, na verdade, a minha grande busca a vida inteira sempre foi uma busca mais existencial, uma busca de espiritualidade. Eu conto isso para algumas pessoas, acho que já comentei em algum podcast de forma mais rápida, mas assim, eu vivi a vida inteira
estudando, me aprofundando, né, nessa parte de autoconhecimento. Eu, com 14, 15 anos, já meditava, né? Então, a vida inteira eu sempre fui muito interessado nisso tudo, tive experiências magníficas e, assim, as questões mais existenciais que uma pessoa pode ter na vida, né, eu tinha muito novo. E eu respondi essas questões também muito novo. Passei por experiências assim místicas, metafísicas, do ponto de vista de evolução mental também, muito novo. Então, eu acho que eu tive uma trajetória inversa, né? Eu comecei com essa... Normalmente as pessoas vão ficando mais velhas, vai tendo esse chamado, né? Eu comecei muito cedo com esse chamado e essa foi sempre a minha busca. Então, em paralelo, eu tinha uma carreira profissional, me dediquei muito, cresci, né? Imagina, para você chegar em níveis de gestão tão novo, tem que fazer realmente um esforço muito grande. Mas eu tinha uma inquietação, porque eu não me conformava, eventualmente, de encontrar as pessoas insatisfeitas no trabalho, ambientes duros, líderes truculentos, né? Eu achava aquilo totalmente desnecessário, eu continuo achando, né? Na medida em que eu fui alcançando o cargo de liderança, eu fui podendo mostrar na prática que não precisava ser um troglodita para você conseguir ter resultado. Você consegue ter resultados incríveis com as pessoas felizes. E eu fui incorporando isso, desenvolvendo isso, estudando também, enfim. Né, eu tive uma carreira desde os 14, trabalho há quase 30 anos aí, né? Então, eu pude vivenciar isso na prática. O meu propósito de vida, né, Michael, de vida é de crescimento espiritual, de elevar e expandir a minha consciência, né? É isso que eu vivo. No meu trabalho, eu encontrava, apesar de toda a dedicação que eu tinha uma limitação para entregar tudo que eu podia, porque você tem que entrar, você tem que se acomodar dentro da cultura de uma empresa, né? E hoje, eu fiz há 5 anos atrás, eu tomei essa decisão. Poxa, eu vou seguir o meu caminho, né? E aí eu comecei a elaborar isso com mais profundidade, fundei o Instituto Brasileiro de Liderança, comecei a fazer podcast, lancei cursos, etc. Aí vem a história de 20 seguidores e tal. E aí eu fui planejando essa transição. O Líder HD, o IBL, esse projeto todo, né, tudo que a gente faz, tem uma conexão muito grande com a minha missão pessoal, porque do ponto de vista do que eu entrego, a missão é fazer o mundo melhor através da liderança, né? Eu acredito que se a gente tem líderes com a consciência mais ampliada, vivendo valores, né, como amor, alegria, compaixão, paz, união, né, são valores que, se você incorpora e faz com que esses valores sejam o seu propósito, você vai ter uma entrega muito mais efetiva para o mundo, né? Você vai ter um sentido muito mais elevado para a tua vida e vai provocar o bem maior para as pessoas, né? O teu impacto na sociedade vai ser sempre melhor. Então, essa mudança de carreira tem a ver com isso, né? Para eu poder liberar mais essa energia, né? E poder compartilhar mais conteúdos que tenham a ver com isso. Isso me acalenta o coração. Espetacular. Você falou aí, Michael, sobre experiências com líderes truculentos, né? E na primeira live eu compartilhei com o pessoal sobre os diferentes estilos de liderança. Na sua concepção e baseado na sua vivência, né? Atualmente, quais são as falhas mais comuns cometidas pelos líderes? As falhas mais comuns. Olha, normalmente, para eu ser assim, tentar sintetizar mais, né? Porque são muitas as falhas, mas toda vez que a gente vê a essência da liderança do ponto de vista biológico, mental, qualquer abordagem que a gente fizer sobre liderança, o propósito dela sempre vai ser, inclusive a origem da liderança está ligada a isso, né? O objetivo dela é sempre proporcionar o melhor para a comunidade, o melhor para o grupo, para a equipe, para a cidade, para o tamanho que o cara está liderando lá. Então, ele tem que prover o melhor para as pessoas. Essa é a essência. Toda vez que o líder está errando, é porque ele não está operando de uma maneira voltada para as pessoas. Toda vez que
ele tem um líder, né, tem uma mentalidade egoísta, né, ele vai ser, as suas atividades, as suas ações, as suas palavras vão ser permeadas desse egoísmo. Então, eles vão fazer as coisas para si, né, não vão conseguir se conectar com as pessoas, não vão ouvir as pessoas, vão agir de acordo com seus interesses, e por aí vai. Então, os erros mais comuns que a gente vê relacionados a isso são aqueles líderes que não dão espaço para as pessoas crescerem, né, mandam, eles são muito dominantes, né, eles são muito coercitivos, querem fazer as coisas na base da força, do poder, né, enfim, e aí isso cria um atrito, uma relação muito difícil com as pessoas, né? Enquanto, na verdade, o sentido da liderança, se eu estou liderando você, né, é óbvio que a gente tem metas, objetivos, enfim, etc., né? Mas se eu conseguir, né, conduzir você de tal maneira que você se sinta bem e eu ainda consiga fazer com que você se desenvolva, libere o seu potencial, esse é o sentido. Qualquer outro caminho que você está fazendo no inverso está errado, né? E aí a gente vê uma barbaridade, né? Hoje, infelizmente, pelo nível de consciência da humanidade das pessoas, a gente ainda vê exemplos terríveis, né? Eu contei nos últimos podcasts meus da arte da manipulação, que a gente tem líderes mundiais hoje completamente manipuladores, perversos, sociopatas, psicopatas, né? À frente de países poderosos. Então, temos muito que evoluir ainda. Legal. É justamente, né, nesse ponto que eu ia entrar com a próxima pergunta, Michael. Eu ouvi o seu podcast da manipulação e nesse sentido, né, que você traz a liderança muitas vezes muito impositiva, muito coercitiva, se corre um risco de não viver um influenciar pessoas, mas viver um manipular pessoas, né? E conduzir pessoas e manipular são coisas completamente distintas, né? Fala um pouquinho para as pessoas sobre essa relação saudável do processo de conduzir pessoas rumo a um objetivo sem abrir mão desse objetivo. Então, quando a gente está liderando um grupo qualquer, né, seja numa empresa, numa igreja, os seus vizinhos, enfim, né, se você é síndico do seu prédio, etc., é interessante sempre dar se você é um bom líder, né, eu sempre vou usar a abordagem positiva aqui, né? Então, para a gente conseguir extrair o melhor das pessoas e conduzir as pessoas de uma forma assertiva, adequada, o ideal é que a gente procure ampliar os horizontes, dar as expectativas, né, os horizontes para onde a gente pode ir e ajudar as pessoas nesse caminho, né, auxiliar as pessoas nesse caminho. A diferença entre conduzir e manipular é que quando você está conduzindo, você está abrindo um caminho, mostrando às pessoas para onde a gente está indo e tendo transparência, né? Elas estão indo de coração. Eu engajo as pessoas por uma meta, uma missão, um grande objetivo que a gente quer chegar lá junto, né? E a gente vai conduzir, vai auxiliar essas pessoas no meio do caminho. O fato de a gente estar conduzindo não quer dizer que só a gente fala. A gente pode estar conduzindo e compartilhando e co-criando e ouvindo as pessoas e construindo o caminho junto com as pessoas, né? Conduzir as pessoas não é pegar pelo braço e arrastar, é construir o caminho juntos também. Quando você está manipulando, você está ignorando completamente o que essa pessoa pensa, não te interessa qual é se aquilo é bom ou não para ela, você está plantando informações e uma forma de agir para que aquela pessoa vá numa direção ou tome determinada ação de forma inconsciente ou como é que fala? Ou baseado em falsas verdades ou meias verdades, né? Você sempre usa informações enviesadas, porque a verdade tem muitos pontos de vista. Então, às vezes, você está falando a verdade, mas é um ponto de vista. Você está omitindo uma série de coisas. Então, manipular... Verdade tendenciosa. Exatamente. Então, você usa desse subterfúgio para fazer com que as pessoas pensem e tomem decisões
equivocadas, né? Que a gente sabe que no fundo não é o melhor para elas. Então a diferença basicamente é essa. Legal, muito bom. Também teve um podcast, Maico, que você trouxe os tipos biológicos de liderança. E na primeira live que eu compartilhei com as pessoas, eu trouxe uma visão mais tradicional, né? Falando sobre o líder autocrático, democrático. E a gente não entrou nas questões dos tipos biológicos. Eu queria que você desse uma palhinha. O pessoal sentiu o gostinho aí, a vontade de assistir esse podcast, que ele é muito bom também. Quando você fala lá do estilo alfa, beta. Como é que é esse negócio, né? Para que as pessoas possam se enxergar nas suas formas de, muitas vezes, se posicionarem nas abordagens, na condução. Legal. Assim, nós somos seres vivos, animais, tem uma ciência, né, que estuda os animais, que é a biologia, a zoologia, e dentro dessa ciência tem uma outra ciência chamada etologia, que estuda o comportamento dos animais, né? Então, em qualquer sociedade animal, na maior parte deles, né, os indivíduos dessa sociedade tendem a ter 3 comportamentos mais previsíveis, assim, né, com relação ao relacionamento com o grupo. Eles podem ser alfa, ou seja, se o indivíduo é um indivíduo alfa de uma comunidade, ele vai se expor mais, ele é mais agressivo, ele vai ter um instinto de dominância maior, né, para poder perpetuar os seus genes. Então, ele vai usar da força, né, e da sua presença, né, inclusive física, né, se a gente está falando do reino animal, para poder se impor no grupo e perpetuar, ou seja, passar os seus genes adiante, ok? Esse é um perfil de um indivíduo alfa. Nós temos um outro tipo de indivíduo que pode assumir a liderança eventualmente, mas ele é mais discreto, ele não é tão agressivo, que é o beta. Então, basicamente, hoje no mercado, né, falando do ser humano, a gente tem 2 tipos de líderes, os líderes alfa e beta. O beta, ele é mais tranquilo, ele não é tão proeminente, ele não gosta muito de exposição, ele é mais discreto, mas ele também assume a liderança. E nas sociedades animais, eles também estão lá. Sempre que você tem um lobo alfa, um gorila alfa, né, ou um golfinho alfa, o outro está ali por perto. Se o alfa não estiver no comando, ele entra em ação, né? E a grande parte dos indivíduos de uma comunidade na sociedade biológica são ômegas. Eles não gostam de ser líderes, não gostam dessa exposição, eles preferem ser liderados, né? Trazendo isso para a sociedade humana, a gente vê, lógico que a gente evoluiu, a gente ganhou atingiu outro conhecimento, alcançamos outras consciências e tem outros elementos que fazem parte da liderança. Mas essa biológica continua lá, é um traço muito presente na nossa sociedade, né? Então, se você estiver numa reunião ou numa situação qualquer numa empresa, você consegue ver Pega o exemplo de uma reunião mesmo, né? Tiver lá 10, 15 pessoas, você consegue ver claramente aquele cara que é alfa, que é mais falante, ele ocupa o espaço, né? Ele estica os braços, ele é mais presente, expansivo, né? Mais expansivo, né? O beta, ele participa e tal, mas ele vai contemporizar, etc., mas também é líder e tudo mais. E o ômega é aquele sujeito, aquela mulher ou homem, tanto faz, que não quer exposição, não gosta de ir lá na frente falar, não faz a menor questão de liderar. É aquele sujeito que, se for promovido, ele vai morrer de medo, porque ele vai ter que mandar no colega dele. Meu Deus do céu, não posso mandar no João. O João é meu amigo, eu almoço com o João, como é que eu vou mandar nele? Então, o ômega tem esse dilema, né? Ele é um tipo diferente. Agora, todos eles podem ser excelentes profissionais, eu sempre falo isso, não é demérito nenhum. Você tem Einstein, você tem Santos Dumont, que eram ômegas, né? Você tem, por exemplo, a Angela Merkel, pegar o exemplo do Facebook. Como é que chama o CEO do Facebook? Me deu branco agora. Zuckerberg, ele é beta, né? Então, inclusive a nossa sociedade, na medida em que evoluir, eu tenho a impressão, do ponto de vista evolutivo, que os betas vão se encaixar melhor nos modelos que a gente tem para frente, né? Que são modelos de mais compartilhamento, de mais
é uma liderança mais amena, né? E não que os alfas não podem ser, mas eles precisam estar embutidos, estar imbuídos de bons valores, né? Para poder jogar o jogo do século XXI. Mas basicamente é isso. A gente tem esses 3 tipos aí, esses comportamentos. E eu gosto muito dessa parte biológica da liderança, assim, porque tem muitos traços que estão aí até hoje, né? Estão muito presentes até hoje na nossa sociedade. E é muito legal também que é uma linguagem simples, onde a gente pode se identificar. Né? Hoje Sim. tem muita coisa fantasiada, né? Fantasiada, transvestida, no sentido de vamos dar nomes bonitos para as classificações, vamos dar nomes novos, mas a essência, pessoal, ela é exatamente isso que o Mike fala, né? Você se enxergar dentro desse contexto e ser capaz de se posicionar, de se identificar, porque não tem melhor ou pior. É muito variante isso. Tem grandes líderes em todos esses ângulos, né? Em todos esses estilos. Cabe agora você, além de se identificar, entender quais traços você pode desenvolver e continuar evoluindo, não é isso, Mike? Exato, é. E assim, uma coisa que eu ensino também nos cursos e nos eventos presenciais que eu faço, você tem várias verticais que trazem alguns traços de liderança. E eles combinados é que vão mostrar para onde vai, né, uma liderança. A gente tem essa questão da dominância, por exemplo, tem um outro traço interessante que mostra que se o líder ele vai ser mais operacional ou mais estratégico, né? O alcance de visão dele. Um líder, quanto mais ampliada é a visão de um líder, mais alto o cargo que ele ocupa, né? Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa que trabalha sempre pensando no dia seguinte ou no mesmo dia, que a agenda, os compromissos são sempre de curto prazo, né? Aquela pessoa ocupada com as tarefas, ocupada com a rotina do dia a dia que engole ele e tal, tudo mais. Esse líder é um líder de curto prazo, ele tem uma visão mais estreita, ele planeja a semana, né? Normalmente ele vai ser um supervisor, um encarregado, por aí vai. Na medida em que você consegue planejar o mês, né? Você começa a ter metas, planejamentos para alcançar um objetivo de médio prazo, a sua mente vai se abrindo um pouco mais, você começa a antecipar movimentos e comportamentos de médio prazo, você já começa a planejar para o feriado que vai ter daqui a 15 dias, você já começa a ver uma situação pontual que pode impactar a tua empresa daqui a 20 dias, e você já é um gerente, então você tem uma visão, né, um pouco mais ampla. Se você consegue planejar o ano, e aí você amplia o teu planejamento para um ano, você tem budget, você tem orçamento, né, planos estratégicos para você, projetos de quase longo prazo, aí, de um ano, você é um diretor, né? Então, vai vendo que você vai ampliando. Se você consegue olhar para o mundo e perceber o movimento do mundo para 3, 4 anos, fazer projetos com prazo mais esticado e se manter focado nisso e sempre olhando para frente e antecipando o cenário, você é um presidente. Se você consegue planejar 10, 20 anos, né, você é um visionário. Provavelmente você vai estar entre os maiores empresários e os maiores estadistas do mundo, né? Então é assim, quanto mais ampla a tua visão, o teu planejamento, maior o teu cargo, né? Que legal, pessoal. Se fosse no podcast do Michael agora, ia tocar o sininho e ia falar assim, ó, dica HD. Quanto mais profundo você cavar para colocar o seu alicerce, mais você tende a crescer, maior vai ser aquilo que você vai construir. Ué, então, peraí, por isso não. Cadê? Eu tenho uma cinete aqui, ó, tá aqui, ó. Só que HD não pode faltar. Atenção, conceito HD. Quanto maior a visão, mais alto o seu cargo. Legal, é isso aí. E também o Michael, num outro episódio, ele dissecou o perfil do professor. La Casa de Papel é uma febre mundial. Muita gente acompanhou, poucas pessoas não acompanharam essa febre, e ele trouxe uma visão extraordinária, né? Só que a gente não vai contar aqui, né, Mike? Quem quiser saber direitinho aí do perfil do professor, vai precisar ir lá e ouvir todo o episódio. Mas eu queria que você falasse... A gente fez uma live muito legal, foi bem divertido, né? Queria que você contextualizasse um pouco, Mike, assim, existem características tóxicas
e características saudáveis no perfil, né? Então, como é que a gente diferencia bem isso, né? Como é que eu identifico claramente, como é que eu devo lidar com essa situação? Do ponto de vista de liderança, né? Isso. Assim, é, eu sou pesquisador de valores, né? Toda a minha metodologia, a forma que eu lido e tal, começou com estudo de valores e eu estruturei uma metodologia que dá uma forma de ver bastante singular a consciência humana, a evolução de liderança e por aí vai. Então, eu vou contar uma coisa aqui que eu ainda não contei nos podcasts, então vai ser em primeira mão aqui um furo aí pro Rogério. Que é o seguinte, quando a gente pensa nos melhores valores que uma pessoa pode ter, eu vou te perguntar aqui, tá? Me fala aí 5 valores que um líder pode ter. O valor que você quiser, que um líder, um empresário, um empreendedor, me fala aí alguns valores, vai falando aí que eu vou anotando. Vamos lá. Ética, Ética, respeito, respeito. ah, Quem quiser pode empatia, escrever aqui também, a gente está lendo, né? Empatia, a gente vai lendo aqui também. Vai. sinceridade Sinceridade, legal. e Mais um, transparência. só mais um. Transparência, legal. Você trouxe aqui 5 valores para a gente, né? Eu vou falar de outros aqui que é muito importante a gente ter no dia a dia, na carreira. A pessoa, já apareceu ali, ó, disciplina, né? Excelência, reciprocidade, resiliência, amor. E aí tem uma série de valores. Então, quando a gente vê os valores sobre uma determinada perspectiva, você vai ver o seguinte: existem 1000 formas de classificar valores. Eu vou pegar uma mais simples aqui. Um valor pode ser neutro, negativo ou positivo. Tá? Por exemplo, disciplina é um valor neutro. Ele serve a qualquer propósito. Hitler era disciplinado. Jesus também era disciplinado. Ok? Então, a disciplina pode servir a qualquer propósito. Então, eu tenho receio dos líderes que são inteligentes, disciplinados, têm muita energia, vigor, comunicação, liderança, tudo isso é neutro. O cara tem isso tudo e ele é movido por vingança. Olha só, imagina um sujeito que tem liderança, comunicação, resiliência, ele tem disciplina, né? Ele tem energia e ele é movido por vingança. A vingança é um valor negativo, né? E tem valores que são positivos. Então, quando eu observo a coisa do ponto de vista de propósito, né? A pessoa, qual o seu propósito? A pessoa fala assim, aí ela me fala, meu propósito é ser um grande comunicador. Eu falei, bom, isso aí é uma habilidade, né? Isso não é um propósito. Propósito é para onde você vai, né? Então, é interessante observar isso para responder a tua pergunta, porque toda vez que um líder, né, é movido por propósitos positivos, ele vai agregar, ele vai unir, ele vai provocar o bem, ele vai trazer o bem para as pessoas, ele vai construir. Toda vez que um líder usa todo o seu arcabouço de valores neutros, né, toda a sua potencialidade para servir um determinado propósito que é negativo, ele vai destruir, ele vai separar, ele vai etc, etc. Ok? Então, dito isso, vamos colocar o Brasil em perspectiva. Hoje, os nossos líderes, né, estou falando dos políticos em linhas gerais, né, dificilmente você vai encontrar um líder que tenha um projeto de longo prazo, né? Ele pode ter lá as características dele, mas o grande propósito dele é o amor, é a união, é a construção. Muito difícil. Hoje, todos os líderes, né, estão debatendo, combatendo, um querendo matar o outro, né, Então, assim, o propósito de aniquilar o outro. Eu não consigo, eu falei esse episódio da manipulação, os propósitos que o Hitler tinha de combate são muito parecidos com o do Trump, por exemplo.
O Trump só não se transforma em Hitler porque não tem espaço, lá tem instituições que seguram o cara, entendeu? Mas é extremamente combativo, né? Como é que fala? É um sujeito que para prevalecer a vontade dele, ele briga, ele bate boca com os outros, ele é agressivo, né? Então, se você for ver o código de valores dele, né, e de muitos líderes que estão aí, no caso da política brasileira também, são valores muito negativos, são valores muito egoístas. Então, para responder a tua pergunta, assim, basicamente, esses valores egoístas, esses valores negativos, são todos os valores que dizem respeito ao ego. E os valores positivos sempre têm a ver com a alma, sempre tem a ver com o que nós podemos ser de melhor. Então, se você escolhe valores para a sua vida como amor, paz, alegria, bem-aventurança, elevação, iluminação, verdade, né? Esses valores sempre vão te levar para o lugar certo, sempre. Você sempre vai fazer o bem, né? Então, dependendo da sua inteligência, da sua disciplina, do seu vigor, você vai estar sempre no caminho do bem. Agora, se você tem uma série de valores, atribuições, habilidades, e aí o bichinho que está falando na tua cabeça é do mal, aí o negócio não termina bem, não. Legal. Isso na Bíblia relata como os frutos do Espírito, né? Muito legal. Então, está associado muito ao objetivo final. Né? Não é isso, Mike? Aquilo que você projeta como objetivo final. Se você projeta como objetivo final aquilo que é benéfico para você, né, baseado no egocentrismo, vai ser tóxico. Mas se você projeta isso como uma dádiva boa para todos, aí vai ser positivo, vai ser saudável, né? E uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas, os líderes, né, eles não estão conscientes disso. Né? As pessoas não param para refletir sobre isso. Elas vão agindo, acham que está fazendo melhor, eventualmente elas estão ganhando dinheiro, estão sendo reconhecidas, ganhando medalha, a sociedade está brindando essa pessoa. Hitler foi muito querido na Alemanha, é importante dizer isso, né? Então, assim, o fato de ter a aceitação da comunidade quer dizer absolutamente nada, né? Normalmente os líderes populistas são assim, né? São perversos e são amados pelo povo, mal sabem eles que estão indo para o buraco, porque estão sendo manipulados. Então, é isso. A toxicidade do líder vem do egoísmo, né? A raiz da toxicidade é o egoísmo. Legal. Principalmente no momento como nós estamos vivendo hoje, de isolamento social, em meio a uma pandemia, em meio a um bombardeio da mídia, esse processo, essa necessidade, pessoal, de influenciar as pessoas a quem nós lideramos, ela nunca foi tão requisitada como hoje, né, Mike? Porque as pessoas estão em suas casas, muitas equipes não estão se reunindo. Então, por exemplo, eu comecei com o meu time em processo de compartilhamento, nós chamamos de palavras vivas. Nós elencamos um conjunto de palavras em grupo, nós chegamos a mais de 40 palavras, entre elas a gente falou sobre resiliência, comunicação, palavras que são simples, do nosso cotidiano, coesão, e nós temos feito um compartilhamento diário, onde cada uma das pessoas traz além de trazer a definição, ela traz uma visão pessoal do que ela entende sobre aquilo, e como que ela vê aquilo na prática. Então, como é que você vê assim, esse engajamento das equipes a quem nós lideramos num processo como esse? Né? O que nós devemos fazer? Porque quando as pessoas ficam soltas, elas pensam qualquer coisa. E aí dá espaço para a mídia entrar e manipular geral. É verdade. Acho que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito singular na história da humanidade, né? Em toda a história da humanidade, é um momento muito ímpar, muito especial. E é um momento em que nós que lideramos, né, temos que ser o melhor do que nós podemos ser em matéria de empatia, de compreensão, né, de auxiliar as pessoas, porque o maior impacto que está acontecendo, e isso está sendo uma constante, esse tema está muito em vigor, em voga agora, é a questão da saúde mental. As pessoas estão
reclusas, fechadas, né, fora das suas atividades, às vezes vivendo um ambiente de muito estresse, né? Às vezes você tem 2, 3 filhos pequenos, e aquela algazarra, as crianças não podem ir para a rua, né? Tem N problemas, gente que está com um problema financeiro muito grande, né? Empreendedores que estão flertando com seu negócio ali quase quebrando e tal. Então, é um contexto que merece muita atenção. Nesse ambiente, até pegando uma coisa lá, que erros mais comuns, né? Eu tenho visto líderes pressionando as pessoas, falando de meta assim, tem que fazer, não sei o quê, se vira. Pô, gente, pelo amor de Deus, acorda, né? Olha o que está acontecendo com o mundo. Então, é a hora dos líderes, das empresas, serem mais compassivas, né? Entenderem qual é o contexto, tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Cuidar das pessoas, cuidar do bem-estar das pessoas, da saúde mental das pessoas, da condição para que elas cuidem de si também, né? Então é um momento ímpar e, francamente, eu acho que vai demorar bastante. A gente tem uma curva longa, depois que passar a curva longa vai cair, mas vai subir de novo, porque enquanto não tiver uma cura, né, a gente vai ter que lidar com isso de uma forma sábia. O que nós estamos vendo no Brasil, né, mais uma vez falando da política, é que assim, existe um desencontro terrível, né, uma falta de planejamento absurda, porque a gente não tem uma ação coordenada em áreas diferentes do Brasil, né? Você tem lugares que estão sendo menos afetados, outros que estão mais afetados, uns que estão em calamidade. Então, é preciso ter planejamentos, ações orquestradas, né, no âmbito nacional também de uma forma melhor para a gente passar por isso. Vai sofrer, vai doer, mas a gente poderia estar sofrendo menos, né? A questão, eu que já liderei grandes empresas, quando a gente lida com a crise, você tem planos, projetos e um time para conter danos, né? A gente chama isso de gerenciamento de risco nas empresas, né? Quando você tem um time de gerenciamento de risco, você contém os danos. E isso a gente está deixando bastante a desejar. Mas trazendo para o nosso mundo, nós réis mortais, né, vamos falar assim, a gente tem que pôr o coração, né? Tem que dar a mão, conversar com as pessoas e ser um pouco mais tranquilo aí nessa época. Eu acho que tem que ser sempre, né? Mas tudo bem. Mas especialmente agora a gente precisa ser mais compassivo, né? E é interessante como que essa postura que nós assumimos, quando nos posicionamos dessa forma, como o Michael traz, como que a gente semeia algo que a gente vai colher. Eu estava conversando com um primo hoje, Michael, ele recebeu a visita de um carteiro, e aí o carteiro leu o sobrenome, né, na carta que tinha para entregar para ele e se lembrou, falou assim, olha, eu trabalhei com uma pessoa com esse mesmo sobrenome. E agora, o que esse cara falou desse líder dele lá atrás? Então, quando você semeia coisas boas, você só vai colher coisas boas, ainda que você não veja o fruto hoje. Então, sim, trocar essa razão, principalmente num momento como esse, pela humanidade, pela empatia, isso traz bons frutos no futuro, porque as pessoas vão entender aquilo que você construiu junto com elas e lá na frente elas também vão construir junto com você, não é isso? Ontem eu estava batendo um papo muito gostoso com os embaixadores da liderança. Tem um círculo mais próximo de pessoas que estão com o Líder HD há um tempo, e eu estava conversando com eles sobre essa questão desse momento, né, da bondade e tudo mais. E não lembro o contexto, mas eu tinha dito para eles o seguinte, que uma vez a Madre Teresa de Calcutá, alguém disse para ela assim, mas Madre Teresa, você está aí se matando pelos pobres, né? Você faz isso tudo, daqui a pouco você vai morrer, vai ficar aí tudo do mesmo jeito, você não vai mudar o mundo, é impossível, né? O que você está esperando? Isso não vai acontecer. Aí ela falou que fazer o bem não era uma coisa que tinha a ver entre ela em relação com os outros, né? Ela falava que no fundo, no fim de tudo, você vai ver que tudo é uma relação entre você e Deus, né? Então, é um olhar assim, a gente tem que ser bom porque a gente é bom, entendeu? A gente tem que fazer o bem porque a gente é do bem e sente alegria nisso. E essa questão de
do impacto, né? De você ficar com a expectativa de ter o reconhecimento, o dinheiro, a grana. A medida de sucesso da sociedade hoje ela é meio distorcida, né? Quando na verdade, para mim, pelo menos, a medida de êxito da vida de uma pessoa é a alegria, é o amor, é a paz, né? É a união, a amizade, a descontração, a leveza, o sorriso, a bondade, a alegria, a maravilha, né? Isso é a medida de êxito. E quando a gente está afastado disso, é a medida da loucura. Eu acho que a lucidez é vizinha da felicidade, que é vizinha da alegria, que é vizinha do amor, né? Então, a lucidez está por ali. A loucura, por sua vez, está lá, né? Com a corrida, com a fã, com a euforia, com o prazer, como é que fala? Com a guerra, com a competição, né? Então, essa medida de se relacionar com a realidade pode levar muita gente a sofrimento, né? Que legal. Pessoal, eu vou abrir para vocês perguntarem também, tá? Eu vou fazer só mais uma pergunta para o Maico e vou dar um espaço para vocês perguntarem. A hora passa voando quando a gente está aqui num bate-papo descontraído como esse. Pena que não dá para pegar o relógio e esticar assim, né? E ter mais tempo, mas incrível, Maico. Muito legal. E é muito bom a gente poder conversar com pessoas que pensam uma simplicidade como essa e entendendo, diferente do que muitos têm pregado, né, que a grande chave do negócio não é você ser milionário. A grande chave do negócio é você deixar um legado e você ser feliz fazendo aquilo que você faz. Porque claro, isso é duradouro. Isso marca, né? Então, vou te pedir aí 3 dicas de episódios aí para quem quer conhecer o podcast Líder HD. Top 3 para essa galera que está nos assistindo. Bom, eu não vou nem falar a minha lista, porque eu tenho um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então vou falar os 3 que as pessoas sempre me falam mais, assim, né? Tem um episódio número 12, que é o Saia da Zona C. As pessoas adoram ele. É um episódio que mexe muito com as pessoas, tiram as pessoas da zona de conforto. Eu tenho pessoas que me narraram assim, mudanças de vida radicais, né? Esses dias eu fiz uma live e mostrei uma delas, a Angélica, ela saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos por causa desse episódio. Então, você imagina, né? É muito louco isso. Então, as pessoas sempre falam dele. Outro episódio que é bem legal, que as pessoas contam, e pelo exemplo, é o do Mandela, né, que eu conto a história do Mandela. Foi um episódio muito emocionante. Eu lembro que eu escrevendo o episódio eu chorava. Então, dentro da história dele que eu estava, assim, foi muito legal. E assim, acho que dos mais recentes, né, esse episódio mais recente, as pessoas gostaram muito da manipulação. A arte da manipulação foi um episódio que deu muita repercussão, muita mesmo. Fiquei até impressionado. E fala basicamente é um episódio para você se vacinar, né? E não se deixar levar por notícias e manipulações de quem quer que seja, né? Que legal. Vale a pena conferir, pessoal. Entra lá, Líder HD, confere. Pergunta aqui para você, Michael. Quais são os 3 maiores desafios que você encontrou como líder em sua carreira? Acho que listar 3 só é difícil, hein? Na verdade, assim, tem os desafios triviais. Eu tive N problemas durante a carreira, né? Problemas práticos, mas os maiores, eles foram de fora o íntimo, assim, de eu ter que trabalhar a minha mente para lidar com uma situação muito difícil, né? Coisas parecidas assim. Mas, rapaz, olha, para eu te falar assim, tem tanta coisa. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, eu tive lá no começo da carreira, eu fui sabotado assim várias vezes. Eu tinha um líder que era desses, né, que não gostava de ver ninguém bem e tal, tudo mais. E ele me fez sofrer muito, porque eu estava indo bem, entregando resultados, e ele não me promovia. Aí um dia o diretor dele teve na empresa e viu o meu trabalho, e aí sim eu fui promovido, né? Eu tive que
ter alguém para... Mas foi um período que eu sofri muito, né? Então, às vezes, a gente tem que ter paciência. Já sofri muito também por conta de cultura, né? Às vezes, um jeito de pensar, de agir, e você está numa empresa que tem um ambiente mais hostil, e ter que lidar com isso, né? Até alguém perguntou assim, como conseguir se desenvolver quando seu líder é tóxico, né? Quem pergunta aqui é a Leila. Eu tive uma situação dessa, foi uma dificuldade dessa. O que a gente faz quando o nosso líder é tóxico? Você manda o seu líder embora, entendeu? Então eu fiz isso. Como é que você faz isso? Você pede demissão, né? Pega o chapéu e vai embora. É lógico, sem rompante, né? Não é loucura. Você se planeja, se organiza e faz uma transição da carreira, porque existe vida lá fora. Sempre tem vida, né, fora das quatro paredes aí que você trabalha, né? E talvez a mais difícil de todas tenha sido a mais recente, né? Eu coordenava um trabalho, um orçamento milionário, gigantesco, com 1000 projetos, e eu tive que fazer... a gente fez uma rampa de crescimento na empresa de dobrar o faturamento assim, em 4 anos, com investimentos gigantescos, projetos enormes, um turnaround assim, na empresa de altíssimo impacto. E em casa, eu estava com a minha esposa tratando um câncer de mama num estágio muito complexo, um tratamento que foi destruidor, assim, foi muito sofrido, né? E aí ter que lidar com isso tudo, e foram 2 anos assim, extremamente duros para a gente. A gente sempre com alegria, com leveza, mas foi sofrido, assim. Foi um negócio que exigiu muito da gente, né? Então talvez tenha sido assim, um dos períodos mais difíceis também. E isso tudo com o Líder HD, fazendo podcast, cuidando de empresa, né? E todas essas questões acontecendo. Então eram muitos pratinhos para balançar e a gente saiu vivo. 380 volts ligados direto. Direto, isso aí. Mas acho que foi basicamente isso. Legal. Mais uma pergunta que entrou, Maicon. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, no retorno às atividades, treinamento para as equipes sobre novo mundo ou trabalhar as emoções, trabalhar a motivação da equipe, né? Meio que juntar os mortos e feridos, dar uma levantada na galera, trazer uma confiança para alavancar para frente. Eu acho que quando passar essa etapa e as empresas puderem operar novamente, nós vamos ter uma euforia, uma alegria tão grande que eu acho que isso não vai ser um problema, não vai ser uma questão, entendeu? Eu acho que a gente vai viver uma temporada de muito alívio, de sair dessa depressão. As pessoas vão se sentir livres, leves, né? Então, não vejo que isso vai ser uma preocupação para as empresas, ter que levantar o moral do pessoal, absolutamente. Só de você abrir a porta de casa e poder sair, ela vai estar feliz, né? Então, euforia acho que mil. Euforia mil, as pessoas vão estar em outra vibe, todas dispostas a trabalhar, com muita energia, muita alegria. Então, acho que não vai rolar isso, não. Na minha opinião, acho que tudo que a empresa pode fazer agora é manter a saúde mental das pessoas, dar apoio, cuidar da sua gente aí, e quando voltar vai estar todo mundo alegre, trabalhando a 1000 por hora. Essa é a minha opinião. Que legal. Maicon, nós temos 4 minutos e a live vai cair. Então eu quero deixar meus agradecimentos aqui, mais uma vez reforçar minha alegria imensa de te receber, né? Legal. Quero abençoar a sua vida também, né? Que Deus continue te capacitando e te conduzindo nesse propósito, né? Eu acredito muito naquilo que você compartilhou aqui, naquilo que você tem pregado nos teus podcasts, nos teus episódios. Faço questão de seguir cada um deles. Hoje eu trabalho numa empresa com quase 2.000 funcionários e posso dizer para você, assim, com muita sinceridade, que eu procuro aplicar muito daquilo que eu tenho aprendido nesse tempo, né? Então, eu quero te animar para que você seja fortalecido a continuar nesse propósito, a continuar se dedicando, continuar influenciando pessoas, né? E te dizer que aquilo que você se propôs fazer lá no começo, quando você mudou a sua carreira, você está alcançando. Então, persevera nisso aí. Tamo junto. Gosto muito de usar essa imagem aqui nas minhas postagens, mas tamo junto mesmo. Espero podermos ter outras oportunidades de receber você aqui, trazendo mais compartilhamentos. E vamos em frente, porque, como diz você,
O grande segredo é fazer. Fazer. Legal, Rogério. Obrigado também pela oportunidade. Como eu falei no começo, sempre ter palco para poder falar dessas coisas enche a gente de alegria, né? Para quem está nos ouvindo aí, né? Quem segue o Líder HD, aproveita aí, segue o Rogério aí, ó, @capucho_rogério. Você que segue o Rogério, segue o @Líder HD, né? Tamo junto nessa aí também. E deixar para vocês assim um abraço aí com muita energia, né? Nesse momento que a gente está vivendo tão especial, vai passar e é um momento de reflexão, da gente se fortalecer, de voltar para si, se organizar, né? Planejar o nosso futuro, ver o que a gente pode melhorar, né? E como eu sempre digo, né? Acho que das grandes chamadas que eu faço é, na vida, a gente pode escolher o que a gente quer ser, escolher o caminho que a gente quer trilhar, né? E eu disse esses dias, né, que eu escolhi para minha vida ter a felicidade como companheira. A felicidade não pode ser um fim lá no fim da estrada, não. Ela tem que estar aqui o tempo todo. Eu estou aqui feliz contigo, alegre, né, de estar aqui com você. A felicidade tem que ser companheira. Se a gente tem o amor como bússola, né, para guiar as nossas ações, o caminho sempre vai ser bacana, né? Então, ter a felicidade como companheira, o amor como bússola, e no final da estrada a gente vai encontrar a liberdade, né? Então, esse é o meu desejo para todos vocês, sempre com amor e carinho no coração, e as coisas sempre acontecem, né, sempre fluem, sempre que a gente vai por esse caminho aí, as coisas sempre, os caminhos sempre se encontram em bons lugares e a nossa cabeça sempre está bem. Que legal. Muita gente pedindo aqui para a gente já dizer quando é que vai ser a próxima, viu? Então, pessoal, vai ter o próximo com certeza, porque eu vou incomodar esse cara demais para estar conosco. Tá, Mike? Então, eu já vou convidar vocês na agenda. Legal. Não, na terça que vem tem uma live no meu Insta com o Marcondes, que fez o programa Arte de Manipulação junto comigo. Eu e ele vamos estar batendo um papo sobre isso aí também. Já fica o convite para vocês. Legal. Pessoal, sigam lá então. @LíderHD, Mike Oliveira. Quem faz caminhada, academia, corrida, pega trânsito para ir para o trabalho. Podcast Líder HD. Vale muito a pena. Grande abraço para todos. Semana que vem, quinta-feira, 8 da noite, estaremos aqui para compartilhar um pouquinho mais. Vamos falar sobre ser invulnerável nesses tempos de hoje, como lidar com tudo aquilo que está à nossa volta. Mike, um beijo no coração. Valeu, Fica um beijão, com Deus. Obrigadão. Um grande abraço para você e para a família. Obrigado para todos, pessoal. Fica na paz. Até mais.